Então, estamos estudando sobre fé e bitachon, e tínhamos visto que na prática tem muitas vezes situações na qual a gente, por assim dizer, perde um pouco a fé. Então, não tínhamos visto que o alimento num kasher pode atrapalhar a alimentação da pessoa, como ele se torna resultado daquilo que ele come. Como a gente viu o exemplo de uma criancinha. Então, cuidar da alimentação é importante, porque isso vai influenciando tanto na emuná, na pessoa, na confiança dele, na sua fé, na prática, que não seja algo somente teórico. Na prática também tem uma questão importante que é o Lashon Hara. O que significa Lashon Hara? Falar mal, maledicência, como a gente diria em português. Isso também afeta muito, em geral, em todos os sentidos. De maneira atrás, que quem fala Lashon Hara, isso afeta tanto quem fala, como quem ouve, como de quem é falado, obviamente. O Rav Widerman Schlitt, ele traz em nome do Kazonish, perdão, do Ben Ish Chai, que o Metzorah era uma pessoa que ele sentia simplesmente um efeito colateral do que é do seu estado espiritual. Ou seja, ele somatizava, isso influenciava no seu corpo. Então, a Torá traz o que ele devia fazer. Ele deveria, no caso, raspar todos os pelos do organismo. Então, dessa maneira, ele deveria levar isso em consideração para quê? Para dessa maneira poder se curar e purificar. Então, isso traz uma pergunta: por quê? Por que é necessário que ele raspasse totalmente? Explica o Ben Ish Chai, citando a Guimarães Masechet Bava Batra, que quando vemos os pelos que recobrem nossa pele, eles parecem estar uns sobre os outros. No entanto, depois de raspá-los, notamos que cada um tem seu próprio orifício, certo? Cada pelo tem sua origem independente, não estão todos misturados. Quando você vê na cabeça, estão todos os pelos juntos, não sabemos de onde vem cada um. Então, na prática, a gente diz: muitos pelos criam as pessoas, e cada um com seu orifício, de modo que dois pelos não podem sair do mesmo lugar. Então, da mesma maneira, assim a gente mostra que ao falar Lashon Hara, quando falamos mal de alguém, o sujeito age como se penasse, perdão, se pensasse que aquele de quem fala mal o prejudicou, entrando em seus domínios. Ou seja, por que você fala mal de alguém? Por que falar mal de alguém? Porque acha que ele está te atrapalhando. Se alguém com quem você não tem contato, você não fala mal dele. Você fala mal do cara que trabalha na obra do metrô, embaixo da tua casa? Não. Por quê? Não tem nada com ele. De quem você se dedica a falar mal? De quem está, entre aspas, te atrapalhando, mexendo com você. Por essa razão você fala mal dele. Isso é um erro. Por quê? Porque ninguém mexe no teu. Ninguém mexe no teu. Da mesma forma que um pelo se alimenta exclusivamente de sua origem, de seu orifício, das não se nutrindo da raiz do vizinho, assim também ninguém toma o que é de outro, nem mesmo um fio de cabelo. Uma questão interessante. Já na prática, pode parecer. Quando você vai, eventualmente, não é honesto nos negócios e demais, ou mais ou menos fala de porque você pensa que ele está te atrapalhando. Então, cada um recebe dos seus exatamente o que ele está destinado e o que merece. Ninguém tem força de se apropriar do que é do próximo. Ou seja, se a gente destinou que isso é para mim, ninguém vai tirar isso de mim. Ninguém. Então, o que é meu, e o que é do outro é do outro. Então, na prática, por que você acaba falando mal? Simplesmente porque você pensa que ele, de alguma maneira, está mexendo com você. Então, na prática, diz aqui, as próximas duas histórias ilustram esse conceito e estão no livro Ineni Beyadcha, aquele livro do Rav Kalinsky que mencionamos várias vezes. Então, certa vez um Yehudi procurou o Beit Abraham de Slonim, chorando, o Rebbe de Slonim na época.
Ele reclamava da falta de Parnassá e dizia: eu faço o possível e o que é correto. A culpa é toda de outro Yehudi que abriu uma loja bem em frente a mim. Quantas vezes a pessoa não pensa nisso? Uma vez me lembro que estava falando com alguém, estava preocupado que um vizinho abriu uma loja com o mesmo produto, etc. Um Bom Retiro estava vendendo, todo mundo vendia tecido, todo mundo. Aí eu falei para ele: imagina, isso não é negativo, isso é positivo. Porque na hora que vira point, todos os clientes que quiserem vão vir aqui, porque sabem que aqui, se não compra de você, compra do vizinho. Seja você mais atencioso, mais criterioso, tenha melhor produto, melhor atendimento, e vão comprar de você. Mas o fato que tem concorrência por perto é positivo. Quando você quer comprar alguma coisa, você vai no shopping. Por quê? Tem várias lojas no mesmo lugar. Você não precisa ir pegar o carro para ir para um lugar, e depois para ir para outro, e depois para ir para outro. A vantagem, justamente, é que está um do lado do outro. Então, muitas vezes a pessoa pensa que quando alguém abre perto de você, te atrapalha. E não necessariamente atrapalha, ao contrário. Então, Beit Abraham então contou-lhe uma passagem envolvendo o Rav David Zaltzer, que era sogro do Rav Alexander Siskin de Grodno, que era autor do livro Yesod Miveshoresh Avodah. Então, Rav David vendia sal em uma pequena aldeia. Mas, para sua surpresa, certo dia alguém também começou a vender sal bem em frente ao seu comércio. Já abriu uma loja vendendo o mesmo produto bem próximo. O que não faz sentido algum, pois o lugar era pequeno, não havia espaço para duas pessoas venderem a mesma mercadoria. Assim, o David procurou Rav Mordechai Milechovich e disse: Jajam, alguém abriu uma loja de sal em frente a mim e estou sofrendo. Isso é sinal de que não tenho emuná. E se é assim, não mereço viver. Já ele falou, já foi extremista um pouco demais, mas por quê? Porque ele falou: se estou preocupado porque não tenho fé suficiente. Deus pode me mandar para Nassau sem problema nenhum. Mas se eu estou preocupado, que a gente não me manda para Nassau e sei lá o quê, então significa que não tenho fé suficiente. Se não tenho fé suficiente, ele chegou ao ponto que não merece sobreviver. Mordecai ouviu e deu forças a Rav David, que voltou depois de algumas horas dizendo: Rav, abriu uma loja de sapatos perto da minha. Certa vez que um cliente entra ali, fico feliz, pois é sinal de que o proprietário está tendo sucesso. Mas não consigo me sentir assim em relação ao meu concorrente. Isso é próprio de que me falta emuná. E se não tenho fé, por que vivo? Ou seja, quando abriu um sapateiro que não tem nada a ver com o negócio dele, o que ele fez? Ficou feliz. O homem vai ter parnassá. Agora, por que não estou feliz que o outro também vai ter parnassá? Porque vende o mesmo produto que eu? Então, na prática, não me sinto bem. Então, o homem que ouvia o Beit Abraham perguntou: e como termina a história? Aconteceu algum milagre? Falou: não. Respondeu o Beit Abraham: a história termina aqui, não teve milagre nenhum. Então, o que devemos aprender dela é que um Yehudi tem de chegar ao nível de preocupação de dizer: se não tenho emuná, por que vivo? Ele trouxe como um ponto, na verdade, mas isso é um nível muito elevado, não é para qualquer um. Temos de nos lembrar sempre que ninguém toca em nada do que nos está predestinado por Hashem. Você tem que ter a fé suficiente de saber que Hashem está cuidando de todos e cada um de nós. Nem um fio de cabelo. Não há espaço para preocupação, pois tudo vem de Kadosh Baruch Hu. Uma vez que tudo vem de Kadosh Baruch Hu, não tem que se preocupar. Então, Baruch Hashem, se vai chegar a hora e as portas vão se abrir. Vai chegar a hora e a torneira vai se abrir, como se diz. Não tem problema. O que está destinado para você, ninguém vai tocar. Tem, que nem um fio de cabelo. Tem a própria raiz que alimenta ele. Uma outra história parecida que se passou com Rav Moshe Mikovrin, que também ouviu uma pessoa reclamando de sua parnassá. E o Raham lhe disse: quero um conselho para você ter sucesso nos seus negócios, já que alguém abriu uma loja igual à sua? É difícil de cumprir. Você quer ouvir a si mesmo? O homem falou: estou pronto para fazer o que o rabino mandar. Não é todo mundo que responde isso. Disse-lhe o Rav:
Quando você vira um cliente entrando na loja do seu concorrente, agradeça a Hashem por seu adversário ter parnassá. Este é um grande conselho para você ter sucesso. Já saiba se alegrar com o sucesso do próximo. A Kadosh Baruch Hu aí vai te recompensar. Mas, Rabino, como posso ficar contente e agradecer a Hashem pelo sucesso do meu concorrente? Eu quero o meu sucesso. Posso falar isso só da boca para fora? Respondeu o comerciante. Foi muito honesto. Falou, não importa. Fale isso da boca para fora. E com o tempo, isto penetrará em você. Você terá parnassá, orientou Rabino. Quando você confia na Hashem, você se alegra pelo outro, na prática, isso traz alegria para você também. Nós vimos isso na Torá quando falece Miriam. Vimos isso 2 semanas atrás na Torá. 3, perdão. Que justamente, quando Miriam veio falecer, e Miriam estava doente, perdão, antes de falecer, Miriam ficou doente, e Moshe reza por ela. E aí nossos sábios ensinam, todo aquele que reza pelo próximo, e ele também está precisando, ele é atendido primeiro. Quando você precisa de uma brachá, mas você reza por outro, e você se alegra por outro, e você reza, a gente atende primeiro. Mas Moshe Rabbeinu estava doente naquela época? Não, mas o conceito em si. Sim. Na verdade, não é como Moshe e Miriam, essa passagem. Moshe e Miriam é o poder da tefilá que tem que ser objetiva. Confundi. Mas o conceito, quando você reza por outro e você precisa, você é atendido primeiro. Até fizeram aquele site, né? Que você entra para você escolher para quem você quer rezar. Não, isso também, sim. Não, tem um projeto, inclusive de mulheres que não podem engravidar, que elas rezam uma por outra. Cada uma recebe o nome de outra mulher para rezar. Projeto muito lindo. Então, bom, Baruch Hashem, elas rezando por outra, ela termina sendo atendida. Uma coisa muito bonita, mas o conceito justamente saber confiar na Kadosh Baruch Hu, e se por alguma razão não é para você ter, então saiba que outro tenha, que se direito. Se ele tiver, não está tirando de mim. Isso é uma questão importante. Se ele ganhar, ele está tirando de mim? Não. O meu é meu e o dele é dele, que Hashem mandou para ele mais. Baruch Hashem. Saber comemorar o sucesso do próximo. Isso é uma característica importante. Isso o homem tem por natureza, só que tem que desenvolver. Onde vemos que o homem tem por natureza? Os sábios dizem, uma coisa que o homem tem é que ele quer que o filho seja melhor que ele. Ah, Ou não? sim. Você quer que teu filho ganhe menos que você? Não. Ninguém quer que o filho ganhe menos, ao contrário. Todo o tempo e todo o investimento que você faz no teu filho para que ele tenha sucesso, para que ele cresça, para que ele evolua. Por que você queria que teu filho estudasse? Porque ele vai ter as ferramentas necessárias para, entre aspas, se dar bem nesse mundo. Para ser uma pessoa digna, trabalhadora, etc. Então, na prática, o que vemos aqui? O homem quer, por natureza, que seu filho seja melhor do que ele, que ganhe mais do que ele, etc. Que seja mais feliz, que constitua uma família mais alegre, etc. Então, o ser humano tem isso. Para teu filho, você deseja isso. E para teu concorrente, você deseja isso? Não sei se dá para entender. É uma maneira da gente evoluir e crescer. Como a gente se tornar melhor. Isso só me faz uma pessoa melhor. Saber comemorar, saber desejar para o próximo coisas boas. É o contrário. Não é necessariamente algo negativo, bem pelo contrário. Ok? Então, Guimarães Masechet Gitin, em comentário sobre o Pasuk no livro de Yoshua, diz, tira uma lição sobre os nomes das 3 cidades que constam naquele Pasuk. Tem aqui 3 cidades, Tziklag, Madmaná e Sansaná. Então diz, todo aquele que quiser gritar Tziklag contra seu semelhante, levá-lo ao Beidin, acusando-o de atrapalhar seu sustento. Ou seja, na prática, se você gritar, reclamar, você pode levar no Beidin. Mas se calar, Madmaná, está escrito sobre esse sujeito que aquele que paira sobre o arbusto, ou seja, Sansaná,
a Kadosh Baruch Hu fará justiça e irá salvá-lo. Ou seja, na prática, quando você reclama, vai trazer julgamento sobre você. Você fica reclamando, reclamando, reclamando. O que Hashem diz? Porque você acha que merece? Deixa eu ver tua ficha. Você acha que você é melhor? Deixa eu puxar a capivara, como se diz em português. Agora, se você sabe calar a boca, Kadosh Baruch Hu, ele vai cuidar de você. Sabe aceitar. Então, sobre isto, pergunta Ravi Tavle no livro dele, por que há a referência à primeira aparição de Hashem para Moshe Rabbeinu no arbusto? Quando a primeira vez que Hashem aparece para Moshe era na sarça ardente, certo? Por quê? Porque quando viu que a sarça se queimava, mas não se consumia, Moshe perguntou como pode ser isso? Assura naere e tamaré agadol azé. Vou ver o que é isso, grandiosidade. Uma sarça que arde e não se consome. Não pode ser. Então, algo está queimando, mas não se consome com fogo? A resposta é que não é o fogo que queima, mas sim Hashem. Quem estava queimando lá não era o fogo, era Hashem. Ou seja, o anjo de Hashem disse a Moshe que a Kadosh Baruch Hu surgiu assim para ensiná-lo esse conceito de que ele está por trás de tudo e qualquer acontecimento. Você pensa que o fogo é Hashem. É Hashem que está por trás de tudo. Então, assim mesmo que pareça que alguém o ofendeu ou mesmo roubou seu sustento, segure-se, não reaja. Por quê? Pois isso só aconteceu com a permissão de Boreolam. Se isso aconteceu, se é que aconteceu, é porque Hashem permitiu. E se Hashem permitiu, então é algo positivo. Tudo que vem de Hashem é bom. Como diz a Guimarães, colma de Avid Rahmanar estava vindo. Tudo que Deus faz é para o bem. O sujeito, na prática, não passa de mensageiro. Então, coitado dele, que foi escolhido por Hashem para ser o mensageiro, de aspas, do mal. A fonte de tudo é Hashem. Assim, reflita sobre seus atos e volte-se a ele. Quem aceita isso e se cala é sinal de que entendeu a mensagem do arbusto que queimava, que na prática era Hashem. Por isso que não podia consumir-se. Há pessoas que sabem psukim de cor, inclusive se estiverem a caminho de levar o semelhante a um beidin, caso se inquiramos se tem consciência de que tudo vem dos céus, certamente responderão, claro, sei disso, tudo vem de Hashem. Muitas vezes falam isso, porém, no entanto, continuam a culpar terceiros por seu fracasso, falta de parnassá, prejuízo, etc. Temos de almejar níveis maiores de emuná e bitachon, para sairmos da teoria e colocarmos todos esses conceitos na prática. Aquela conversa que nós tivemos, lembra, Marcos? Quando vai chegar o momento, as portas vão se abrir. Exatamente isso. Saber que não é alguém de acima, de lá em cima. É sua preparação, é como você está. Entretanto, o leitor deve estar se perguntando, então, para que existe Beidin? Se todo vem de Hashem, para que uma pessoa pode levar outra no Beidin? Então, eles estão à disposição daqueles que não possuem um nível elevado de Moná e Bitachon, ou para os que estão em dúvida em relação à resolução de um impasse e querem definir tudo de acordo com as leis da Torá ou já do Beidin. Então, para eles existe. Por quê? Se algo te aconteceu, tem que saber receber e aceitar que veio da Kadosh Baruch Hu. Ah, mas fulano me deu golpe. Eu vou levar no Beidin. Você pode levar no Beidin. Mas se você sabe que veio da Kadosh Baruch Hu, então você vai aceitar. E se a Hashem vai querer que esse dinheiro te chegue, vai chegar. Quando os conceitos trabalhados neste livro penetrarem em nosso sangue e nossa alma, então tudo que fizermos não terá choro à toa e nem nos levará ao Beidin pela insegurança de estarmos sendo lesados injustamente. Devemos nos lembrar sempre de que tudo, absolutamente tudo, vem dos céus. Esse é o melhor seguro de vida que há. Saber que estamos na mão de Hashem e Ele cuida de todos, cada um de nós, independentemente um do outro, independentemente do que o outro possa fazer ou querer fazer. Quando você tomou um golpe, você tem que, em vez de levar bem, você tem que pensar onde você errou. Eventualmente. Um nível elevado é saber aceitar e a cada Baruch Hu, ele vai. E se é teu, vai voltar.
Se você encontra porque errou. Sim. É? Nível elevado, sim, mas Tá bom, por isso que te disse. Se você não chegou nesse nível, saiba que existe isso. com certeza. Escolha. Mas alto, Marcos.